livro do profeta Jonas, capítulo 3, a partir do versículo 1. A palavra de Deus nos diz o seguinte, irmãos: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamaram fortemente a Deus, e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Vamos orar mais uma vez, igreja. Vamos clamar ao Senhor. Deus eterno, diante de Ti está a Tua palavra lida, Senhor. E suplicamos a ação gloriosa do Teu Santo Espírito para nos auxiliar nesse instante, no entendimento da Tua Escritura, daquilo que Tu deixastes a nós, ó Pai, como legado, como ensino, e que tudo aquilo, ó Pai, que será que trago à nossa vida nessa noite, possa servir de aplicação à nossa vida, de aperfeiçoamento, de realmente um crescimento espiritual diante de Ti, Senhor. Precisamos da Tua presença, Senhor. Precisamos e carecemos da Tua graça sobre nós. Oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode se sentar. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a história desse personagem bíblico, o profeta Jonas. Sem dúvida, um dos personagens mais controversos e, por não dizer, estranho, né? E os irmãos vão ver no decorrer do sermão que realmente a história de vida de Jonas, que é uma história, irmãos, uma das histórias mais pequenas dentro da Bíblia. Uma das menores histórias da Bíblia é a história de Jonas. Porém, uma história, irmãos, de grande relevância e de grande ensino para a nossa vida, tanto que o próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, eu quero que os irmãos acompanhem comigo, quando os escribas ali, os fariseus, indagaram a Jesus, né, acerca
de quererem ver da parte de Cristo um sinal, um milagre, algo ali patente aos olhos ali deles, Jesus ele cita justamente a história de Jonas. Isso está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 38. Acompanhe comigo, irmãos, olha o que a palavra fala. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. E olha o que Jesus respondeu, irmãos. Ele, porém, respondeu: uma geração má, adúltera, pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Ou seja, Jesus aqui estava falando isso, irmãos, e ele não citou a história de Jonas por uma coincidência, ou porque ele queria usar simplesmente o exemplo de Jonas. Não, ele citou porque realmente a pequena história de Jonas, irmãos, é uma história realmente pequena, mas aprouve um livro escrito em 4 capítulos, contando esta breve história do profeta Jonas. Mas eu quero aqui dar uma breve introdução e um resumo do que foi, irmãos, de fato, essa história do profeta Jonas, até chegarmos no capítulo 3 que nós lemos nessa noite. Porque nós discorremos aqui alguns versículos do capítulo 3, mas há um contexto pelo qual Jonas ali transcorreu para chegar até esse momento aqui que lemos aqui nessa noite. Jonas, meus irmãos, a história de Jonas inicia no capítulo 1, Deus dando uma palavra a Jonas para que ele fosse a uma cidade chamada Nínive e trouxesse ali uma palavra do Senhor, uma palavra de Deus para aquela cidade. Só que a palavra cita que Jonas, ele questionou a ordenança de Deus. Jonas ali, em vez de ir para aquela cidade de Nínive, a palavra fala que Jonas primeiro chegou a um poço chamado Jope, e depois chegou a uma cidade chamada Tarsis, que era completamente ao inverso do caminho que Deus havia ordenado, que era Nínive. E aqui de cara, irmãos, eu já quero fazer uma primeira aplicação. Porque a história de Jonas, como eu disse, o profeta Jonas, é um exemplo para nós, porque as ações que Jonas tomou em sua trajetória de vida, e principalmente os erros pela qual Jonas cometeu, ele podia ser muito bem qualquer um de nós aqui. A natureza realmente pecaminosa, errante, e as falhas que Jonas cometeu é um exemplo para mim e para cada um dos irmãos aqui. E Jonas, nesse início aqui dessa história, quando Deus deu essa ordenança, e ele desobedeceu à voz de Deus, e fez aquilo que era do seu sentimento, do seu coração, meus irmãos, por certo, isso é fato, todos nós aqui, durante a nossa vida, ou já fizemos isso alguma vez, ou às vezes estamos fazendo isso hoje, ou se não estamos fazendo, possivelmente ainda vamos fazer. Que é, às vezes, irmãos, termos ciência das ordenanças de Deus, termos ciência daquilo que é a vontade de Deus expressa a nós. E a palavra fala que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos disso. E que todos aqueles que estão dentro, no centro da vontade de Deus, estão tendo seus passos guiados por Ele, direcionados por eles.
por Ele. Mas a nossa natureza, irmãos, pecaminosa e errante, muitas vezes faz-nos andarmos por caminhos segundo aquilo que emerge do nosso sentimento. Jonas ali, irmãos, desobedeceu à voz de Deus pelo simples fato de ter um sentimento contrário à cidade de Nínive. Porque Jonas, irmãos, sabia que Nínive era uma cidade idólatra, desobediente, uma cidade pela qual estava contrária ao projeto redentor de Deus. Então Jonas ali, ele fez ali um questionamento a Deus, dizendo o seguinte: para que eu vou numa cidade que está completamente distante de Deus? Não adianta nada eu ir lá. Eles não vão me escutar. Eles não vão me ouvir. A palavra não vai surtir efeito. Nada vai dar certo. Mas, meus irmãos, quando Deus ele fala, é porque Ele tem o melhor para nós. Ele sabia que realmente Nínive necessitava de uma palavra e queria usar Jonas assim. E nós, meus irmãos, quando Deus ele expressa a sua vontade a nós em sua palavra, e eu quero dizer para os irmãos que se você quer, irmão, saber a vontade de Deus para a sua vida, se você quer saber tudo aquilo que Deus tem reservado a você, abra a Escritura Sagrada. Abra a Bíblia. Porque qualquer assunto, irmão, qualquer dúvida, qualquer anseio do seu coração, qualquer condição que você venha pensar nesse momento, a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem resposta para a sua vida. Porque ela é inerrante, ela é infalível, igreja, e ela é suficiente para a nossa vida. A palavra de Deus, igreja, ela é tudo para nós. E ela é a vontade suprema de Deus a nós. Ou seja, se Deus ele dá uma palavra, devemos obedecer, devemos praticar. Então aqui, meus irmãos, o profeta Jonas, de cara, ele já deixa um exemplo claro para nós, que devemos ter uma vida direcionada segundo a vontade suprema do Senhor. Que não devemos questionar e nem devemos deixar que os nossos sentimentos, aquilo que emerge do nosso coração. Irmãos, eu quero aqui abrir um parênteses. Nós somos mestres para julgar. Mestres para julgar o próximo. Mestres para olhar aquilo que é aparente, aquilo que é externo. E muitas vezes não sabemos a condição que se encontra, a situação das coisas, o coração das pessoas, a mente das pessoas, e julgamos. Isso é natural de nós, mas temos, irmãos, que a cada dia realmente temos uma vida de santidade. Como temos aprendido ultimamente sobre o fruto do Espírito, que são características que Deus nos deixou através da sua palavra, que para como crentes possamos seguir, possamos praticar na nossa vida. Jonas aqui, meus irmãos, por um momento ele não praticou, ele desobedeceu, e houve ali um juízo sobre ele, porque ao ir ali para Tarsis e não ir para Nínive, a palavra já continua discorrendo que ele foi lançado em alto mar, e a Bíblia fala no capítulo 2 de Jonas, que ele foi lançado e ele foi engolido por um grande peixe. Ele foi engolido. E ali, possivelmente, todos que viram o profeta Jonas, que estavam naquele navio ali, pelo qual Jonas estavam ali com algumas pessoas, disseram, acabou para Jonas. Jonas ali havia morrido. Não havia recurso mais para Jonas. Só que a palavra cita, meus irmãos, que mesmo perante uma condição difícil dessa, Jonas sobreviveu. 3 dias e 3 noites dentro deste grande peixe. E aqui já vai mais outra aplicação para nós. Tudo que fazemos, meus irmãos, preste atenção.
tudo que fazemos, segundo a nossa mente, segundo o nosso coração, há uma consequência na nossa vida. Porque estamos fazendo aquilo que é da nossa vontade, não a de Deus. Por isso, meus irmãos, que nós como crentes, e essa palavra nessa noite é uma palavra direcionada para crentes em Cristo Jesus. É uma palavra para a igreja. É uma palavra para aqueles que temem o nome santo de Cristo Jesus e entenderam que Ele é o único e suficiente Salvador de suas vidas. É uma palavra para pessoas que realmente vivem a palavra de Deus e professam ela. Porque Jonas, meus irmãos, era um profeta do Senhor, era um profeta de Deus. Mas era um profeta, meus irmãos, como eu disse no início da mensagem, um homem controverso, um homem de sentimentos, de dura serviço, um homem que, em vários momentos da sua história, da sua pequena história, ele questionou a Deus, duvidou de Deus, andou em caminhos errantes. Meus irmãos, e essa é uma história que se confunde com a nossa, porque invariavelmente nós também somos assim. As circunstâncias difíceis vêm, como vieram para Jonas. As lutas, as batalhas vêm na nossa vida. Nós somos provados no nosso dia a dia. Não é verdade, irmãos? Todos nós aqui temos as nossas batalhas individuais, com o nosso coração, com a nossa mente, na condição diária da nossa vida, as batalhas que vivemos dentro da nossa família, dentro do nosso local de trabalho, no ir e vir, no dia a dia, que nos aperta, que nos oprime. Não é verdade, irmãos? Porque a palavra fala que este mundo, ele nos oprime, esse mundo jaz em trevas. Ou seja, nós vivemos em circunstâncias difíceis. E Jonas aqui, ele estava se deparando com isso. Numa situação difícil, onde ele foi condenado a um juízo, e engolido por um grande peixe. Parecia estar tudo acabado. Mas foi na condição adversa que a palavra fala que Deus orou a Jonas. E eu quero dizer para os irmãos nessa noite, meu irmão, nas condições adversas da vida, mesmo sendo muitas vezes desobedientes, falhos e errantes que somos, nas condições adversas, é os momentos que Deus mais quer falar com a nossa vida. É nos momentos que Deus mais quer nos visitar. E a palavra fala que Jonas, naquele momento difícil ali, que parecia estar tudo acabado, ele começou a orar a Deus. Essa oração está descrita no capítulo 2. Que a palavra fala que Jonas, do ventre do peixe, ele orou ao Senhor. Ele orou. Ele começou a clamar a Deus. E ali ele começou a entender que aquilo que era da mente dele, do coração dele, já não valia mais. Que ele não podia continuar com aquele entendimento. Que ele não podia continuar com aquela condição na vida dele, mas ele precisava ter uma vida de mais dependência do Senhor, de entrega ao Senhor. Os irmãos estão vendo que o quanto o exemplo de Jonas é um exemplo para a nossa vida, irmãos? Daquilo que precisamos colocar em prática na nossa vida cristã. Jonas orou. E a palavra fala, aí nós vamos entrar de fato no capítulo 3 que nós lemos nessa noite. Que a palavra fala que a palavra do Senhor veio a segunda vez a Jonas. Dizendo, Jonas, vai para a grande cidade Nínive e entrega uma mensagem da minha parte. Deus aqui, meus irmãos, deu uma segunda chance para Jonas. Eu quero dizer para os irmãos nessa noite, nós aqui que estamos escutando esse sermão, é um momento de nós, nesse instante, fazermos uma reflexão. Se realmente estamos dentro da vontade de Deus, se realmente não estamos fazendo como Jonas, e às vezes tomando atitudes na nossa vida, segundo a nossa mera vontade, segundo o nosso mero eu, o nosso conhecimento próprio. É o momento agora de refletirmos, irmãos, por quê? Porque nessa noite, se você de fato se arrepender
e colocar a sua vida no altar do Senhor, irmão, do mesmo modo que Deus concedeu uma segunda chance a Jonas, Ele é misericordioso e amoroso para conceder uma segunda chance a nós também. Para falar a nossa alma. Para realmente, meus irmãos, fazer-nos entender que somos dependentes dEle. Nosso Deus, meus irmãos, é um Deus misericordioso. Porque Ele não olha para os nossos erros. Ele não olha para os nossos pecados. Mas Ele olha para nós com um olhar gracioso. E quando clamamos a Ele, entregamos a nossa vida a Ele, Ele é poderoso para perdoar todos os nossos pecados. E nos colocar de pé na presença dEle. De nos erguer. E de fazer como Ele fez a Jonas. A palavra no versículo 2 aqui do capítulo 3, ela é clara, irmãos. Dispõe-te. Dispõe-te. Irmãos, para que tudo venha acontecer na nossa vida e nós possamos colocar em prática, nós temos que nos colocar diante de Deus. Então a mensagem para nós nessa noite, irmão, dispõe-te. Se há alguma condição que ainda precisa ser colocada em ordem na sua vida, irmão, coloque em ordem. Coloque em prática. Se é no seu casamento, irmão, se é no seu casamento, irmã, coloque em ordem a sua vida. Se é no seu local de trabalho, que algo não está andando conforme a vontade de Deus, meu irmão, dispõe-te. Se é a sua vida devocional diante de Deus, se é a sua vida de oração de Deus, que tem sido uma vida rasa, uma vida distante, meu irmão, hoje é noite de colocar em ordem, dispõe-te. Foi o que Deus falou para Jonas, dispõe-te, irmão, vai àquela grande cidade, leva a mensagem. Só que a Bíblia fala aqui, meus irmãos, um detalhe aqui, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Era uma mensagem, meus irmãos, que aparentemente era uma mensagem para trazer aquela cidade de Nínive ali um despertamento. E foi o que aconteceu. Porque a palavra fala que Jonas, dessa vez, na segunda vez, ele deixou o sentimento dele de lado, ele deixou o coração dele de lado e foi, obedeceu. E a palavra fala, irmãos, que Nínive, ela foi alcançada por aquela palavra. A palavra fala no versículo 5 que os ninivitas creram em Deus. Eles creram. Uma cidade idólatra. Uma cidade, irmãos, que estava totalmente destruída. E havia um decreto sobre ela. Jonas trouxe a palavra, que se eles não aceitassem a palavra de Deus, se eles não colocassem a vida em ordem, em 40 dias, Nínive seria destruída. Era uma palavra de juízo, era uma palavra dura. Irmãos, e para nós nessa noite, nós entendemos o seguinte: quando Deus fala conosco, nos corrigindo, é porque Ele nos ama e Ele quer ver a vontade dEle sendo feita na nossa vida. Correção de Deus, meus irmãos, é bênção para nós. É para que nós podamos aplainar os nossos caminhos e andarmos segundo a vontade dEle em nós. Foi o que aconteceu com Jonas, irmãos. De um homem que, a princípio, estava sendo guiado pelos seus sentimentos, desobediente a Deus, Deus dá uma segunda oportunidade a ele. E eu creio pela fé, irmão. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei o que se passa. Eu não sei as aflições e as angústias que te rodeiam, irmão. Eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. Você tem batalhas, como todos aqui têm. Mas se você obedecer a Deus, irmãos, e confiar na vontade dEle, Ele guiará o seu caminho e você será vitorioso na presença dEle. É uma certeza que a palavra de Deus nos dá. Jonas, ele obedeceu. Ele foi. E a palavra fala que os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. A palavra fala, meus irmãos, que até o rei de Nínive, ele também se vestiu de saco, de pó, ou seja, se humilhou perante Deus. Entregou a vida. Deixou que Deus ali realmente
falasse ao coração ali daquela cidade, aquela cidade foi transformada, irmãos. Aquela cidade ali foi realmente transformada não pelo poder da palavra de Jonas, mas foi transformada pelo poder da palavra de Deus. E eu quero dizer para os irmãos, só a palavra de Deus pode transformar a nossa vida. Só a palavra de Deus pode fazer nós colocarmos em ordem aquilo que precisa ser colocado. Só a palavra de Deus que é capaz de causar temor na nossa vida, para realmente andarmos não segundo os nossos anseios, mas segundo a vontade de Deus. A palavra nos ensina, meus irmãos, e é a principal mensagem da Sagrada Escritura, que é o arrependimento. Foi o que aconteceu com Nínive. A palavra deixa claro aqui que eles se arrependeram, eles creram em Deus. Uma palavra, a princípio, era de juízo para aquela cidade, que ela seria destruída, subvertida, transformou-se em uma palavra de restauração, de bênção, de graça em favor daquele povo. Mas usou o profeta Jonas, errante, falho. E assim somos nós, irmãos. Somos falhos, errantes, mas Deus quer nos usar como instrumento de poder nas mãos dele. Deus quer nos usar, irmãos, como um instrumento de graça nas mãos dele, para realmente, irmãos, declarar e dizer uma mensagem que não é nossa, mas uma mensagem que é da eternidade de Deus. Meu irmão, pense nisso nessa hora. Deus quer te revestir com a graça dele, irmão. Deus quer que você tenha uma vida totalmente guiada por ele. O exemplo de Jonas, meus irmãos, nessa noite, é um exemplo para que nós possamos entender o seguinte: eu creio em Jesus? Creio. Eu sou um servo do Senhor? Sim, eu sirvo a Deus. Eu creio na sua palavra? Creio na sua palavra. Mas não deixamos de ser pecadores, irmãos. Não deixamos de ser falhos. E vivemos um processo hoje, que é o processo da santidade, que nós devemos batalhar pela fé pela qual Deus colocou na nossa vida. Ter uma vida santa, igreja, não é fácil. Ter uma vida santa diante de Deus requer um empenho nosso, requer uma dedicação nossa, total a Deus. E a pergunta que é feita nessa noite: será que temos nos entregado totalmente diante de Deus? Será que temos realmente dedicado a nossa vida totalmente a Deus? Será que muitas vezes não temos agido como Jonas? Agido segundo os nossos sentimentos, segundo os nossos desejos, segundo as nossas vontades? Irmãos, hoje é noite de colocarmos em ordem aquilo que precisa ser colocado em ordem. Nós lembramos aqui do exemplo do rei Ezequias. Lembra, irmãos? O rei Ezequias também estava fadado à morte. Havia ali um juízo sobre ele. Não havia recurso. Mas a palavra fala que Ezequias orou a Deus. E a palavra fala que ele chorou muitíssimo ao Senhor. A palavra fala que Deus ouviu a oração daquele rei. E aquela sentença de morte que havia sobre ele, Deus recuou e deu a ele mais 15 anos de vida. E disse para ele: Ezequias, coloca sua casa em ordem. Coloca. Ainda há tempo. Ainda há recurso. Ainda há uma segunda chance para você, Ezequias. Eu quero dizer para a igreja aqui nessa noite: pela misericórdia do Senhor, irmãos, há segunda chance para nós também. Há segunda chance para você, irmão. Há segunda chance para mim. Há segunda chance para você, irmã. Sabe por quê? Porque o Deus pelo qual servimos é um Deus longânimo.
E enquanto o Espírito Santo dele estiver agindo no meio da igreja, enquanto esse Espírito Santo estiver governando, nos admoestando, nos consolando e agindo na nossa vida, Deus sempre dará uma segunda chance para fazermos a vontade dele, para que o nome dele seja louvado. Que nessa noite, irmão, você possa realmente colocar a sua vida diante de Deus, realmente fazer uma reflexão de tudo aquilo que você tem vivido. E nessa noite Deus está, como a Jonas, nos dando uma segunda chance também. E como é bom, irmão, saber que temos um Deus que nos dá a oportunidade de sermos homens e mulheres para a glória dele. Porque o objetivo final, irmãos, é esse, é viver para a glória dele. É para que o nome dele seja bendito em nós. É nós entendemos que quando subimos aqui a esse local, é para dar glória a ele. É para louvor a ele, é para exaltação a ele. E para que ele seja bendito através da nossa vida. Tudo, meus irmãos, colabora, tudo é movido, tudo acontece para que aqueles que temem o nome santo de Cristo Jesus estejam dentro da vontade dele. Jonas obedeceu, irmãos. Jonas foi. Ele viu claramente o quanto é bom obedecer a Deus. O quanto é bom seguir os preceitos e aquilo que sai da boca de Deus. Que a cada dia, igreja, nós possamos valorizar isso. Valorizar aquilo que Deus deixou como legado, as Escrituras Sagradas. Tudo que nós necessitamos, meus irmãos, está aqui. Tudo aquilo que precisamos está aqui na Palavra de Deus. Meus irmãos, ame mais a Escritura Sagrada. Ame mais a Palavra, irmão. Busque, se empenhe, se dedique mais à leitura das Escrituras, irmão. Ore mais. Tenha uma vida devocional mais robusta. Uma vida de mais entrega, de mais renúncia. Sabe por quê? Porque hoje é noite de restaurar valores celestiais na nossa vida, igreja. É noite de restaurar a fé. Hoje é noite de restaurar o primeiro amor do Senhor em nós. Hoje é noite de restaurar a alegria do Senhor. Hoje é dia de restaurar a bênção da salvação na nossa vida. Nos reafirmar em nós que somos salvos em Cristo Jesus. Meus irmãos, como é bom saber que somos salvos, que Deus já nos salvou e que um dia herdaremos a glória com Ele. Olha que maravilha, igreja. Entender e saber que nós fomos alcançados e salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus hoje quer nos dar essa certeza de salvação, irmão. Que se Ele nos recolher hoje, nós encontraremos com Ele face a face. Olha que maravilhoso, igreja. Olha que sublime. Mas para isso precisamos entender todos esses preceitos. Que Jonas deixou esse legado. Muitas vezes errante, muitas vezes desobediente, muitas vezes controverso, estranha a forma de Jonas, mediante as situações que se depararam a ele. Mas como eu disse no início desse sermão, foi uma história que o próprio Senhor Jesus relatou àqueles escribas e fariseus, para dizer que Ele próprio, Jesus, usou ali a vida de Jonas, ali o revestiu da graça dele, e obediente à palavra de Deus, Deus usou e Nínive foi restaurada. Nessa noite também, irmão, Deus quer também te usar. Deus quer também fazer você um instrumento de graça, de poder nas mãos do Senhor. Por isso, busque a Escritura, obedeça ao Senhor, seja fiel à palavra de Deus, irmão. E com certeza, os benefícios da salvação e a graça dele guiarão os seus caminhos. Coloque em ordem, coloque em prática, e o nome de Cristo Jesus será exaltado e bendito na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor.